Hoje o tema da nossa live é bastante polêmico. Vai dar margem a muita discussão, muita contestação, porque é uma visão pouco politicamente correta. Eu não estou aqui para ser politicamente correto, eu estou aqui para ser esclarecedor e honesto. Aliás, eu nem aprecio muito esse negócio de politicamente correto. Pediria a vocês que clicassem nessa asa delta que tem aí embaixo do telefone celular. Você está me lembrando disso agora. Clica nessa asa delta e convida seus amigos para participarem dessa live. Vai ser muito interessante. Ao pessoal, agradeço ao pessoal que está clicando na asa delta aí. Está subindo o coraçãozinho. A beça deve ser desses contatos enviados. Hoje nós começamos semana passada, se eu não me engano, os 7 pecados capitais. O primeiro pecado capital que foi visto foi soberba, e a virtude oposta seria a humildade. Nós vimos bem esse assunto. Hoje o tema é a luxúria. Luxúria não é o que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas pensam. Não tem nada a ver com luxo nem com riqueza. Tem a ver com sexo, os prazeres da carne. O sentido comum da palavra luxúria é que ela seria o apetite sexual, com uma exclusiva satisfação física. Isso seria o pecado da luxúria. Entretanto, o ato sexual não tem só a ver com a luxúria. Alguém pode querer sexo por muitas razões. Para ter filhos, para dar satisfação ao parceiro ou parceira, para se livrar desse alguém, para conseguir vantagens profissionais ou até para ganhar dinheiro. Tem vários motivos para se fazer sexo. A sexualidade é uma imposição da natureza. Quando você nasceu, 2 células sexuais se encontraram e se reproduziram infinitas vezes, e você foi criado. Aquelas 2 células sexuais estão presentes em todo o seu corpo, são suas unidades básicas. Portanto, a sexualidade é um fogo que nós trazemos desde o nosso nascimento. O filósofo Bertrand Russell, inglês, ele tem uma curiosidade. Ele foi preso aos 90 anos de idade numa passeata lá na Inglaterra. O velhinho era bom mesmo, muito bom, matemático, filósofo, muito bom. E ele disse o seguinte: se Deus conhecia de antemão os pecados da humanidade, os pecados que a humanidade cometeria, então Deus foi claramente responsável por todas as consequências desses pecados quando decidiu criar o homem. É uma maneira de ver as coisas. Mas o que é certo, o que é errado? Em todas as sociedades isso se difere de uma pessoa para outra, de um conceito para outro, de uma sociedade para outra. Esse certo e errado não são coisas naturais, são determinações sociais, não tem nenhum valor existencial. A sociedade já deu ideias prontas para a gente sobre o que é certo e o que é errado. Só que na vida as ideias prontas não funcionam, porque a vida continua mudando, está tudo sempre em transformação. Toda a sociedade fica propondo que isso é certo e aquilo é errado. O problema é que o que quer que a sociedade julgue certo ou errado, na maioria das vezes é apenas natural, e isso, por ser natural, nos atrai. É errado segundo ela, mas é natural. Assim, uma profunda atração pelo natural está sempre presente. A sociedade tem que criar um medo tal que se torne mais poderoso do que a atração por aquilo que é natural. Por isso, o inferno teve que ser inventado. Você vai para o inferno. Mas você ter desejo sexual é uma coisa natural. Não, vamos ver mais adiante se é pecado ou não. O Mário Quintana, poeta gaúcho, diz: tem noites que eu não posso dormir de remorso por tudo que eu deixei de cometer. Boa, do Mário Quintana, muito boa. Praticamente todas as igrejas condenam o sexo antes do casamento. Para as igrejas, o sexo é um instrumento divino e abençoado por Deus, que concede aos casais o poder da vida, e por isso
merece a devida bênção divina, que é dado pelo casamento. Pergunta: são os sacerdotes que têm exigências ou são os deuses? Uma boa questão para se pensar. Todas as religiões são contra o sexo, porque esse é o único jeito de fazer com que as pessoas, todas as pessoas, se sintam pecadoras. E assim se cria a culpa, que é a base de muitas religiões. O pecado é uma doença imaginária para vender uma cura imaginária. O pecado é uma forçação de barra. Algumas religiões rotularam aquilo como pecado. Voltando agora ao escritor Bernardo Shaw, ele disse que a virtude não passa de tentação insuficiente. Quer dizer, a pessoa não é virtuosa, ela não teve desejo, por isso que ela não pratica o sexo. Mas não é uma virtude, é só uma limitação. Muita gente é capaz, pelo menos na teoria, de reprimir seu comportamento sexual. Mas é impossível suprimir a sexualidade, que é coisa bem diferente. O sexo precisa ser aceito como uma coisa natural. É natural na vida, assim como o sono, a fome e tudo mais. Quando as coisas são naturais, não é o caso de ser a favor nem contra. Você é a favor do sono? Ele simplesmente é uma necessidade do corpo, e, portanto, sobre ele, sono, não cabe julgamento, assim como sobre o sexo. Apenas é. O sono é simplesmente natural, da mesma forma que o sexo. Então, aceite o corpo e tudo aquilo que foi inerente a ele. Não crie problemas com a natureza. Você vai apanhar, você vai sofrer. Alguém já disse que não é lógico se acreditar num Deus que é onipotente e onisciente, ou seja, que tudo sabe, que tudo pode, que cria seres humanos defeituosos e então culpa esses seres humanos pelos seus erros dele, Deus, que criou criaturas imperfeitas. Se alguém quiser fazer alguma contestação ou pergunta, à vontade, tá? O sexo foi chamado de pecado original, só que ele não é nem original nem pecado. Mesmo antes de Adão e Eva terem comido o fruto da árvore do pecado, da árvore proibida, o fruto proibido, eles já faziam sexo. E todos os outros animais que viviam no Jardim do Éden também faziam sexo. A única coisa que mudou depois que eles comeram a maçã foi a percepção, a consciência. Eles se tornaram conscientes do sexo, aí então ficaram com vergonha. Celibatário é aquele que não faz sexo. Ninguém pode ser celibatário a menos que seja impotente. Uma pessoa pode fazer o voto de permanecer celibatária, mas ela não pode mudar a sua biologia. Os hormônios sexuais não leem os livros sagrados, não houve nenhum papa, nenhum religioso. Ele simplesmente continua exercendo suas funções. A Bernadette diz que pecado original não existe, foi criação do homem. Nem pecado nem original, Bernadette, como eu falei. A igreja desenvolveu um horror aos prazeres do corpo, e as pessoas que se abstinham e optavam pelo celibato eram consideradas superiores, eram moralmente superiores. O Rony disse: é natural, porque a imposição do celibato pela igreja. A imposição é pela seguinte razão: todo mundo vai querer beber água, todo mundo vai querer dormir, todo mundo vai querer sexo, porque é natural. Uma dessas coisas sendo proibida, no caso foi o sexo, você está transgredindo as regras. Ao transgredir as regras, você se torna um pecador. E só quem pode te absolver do pecado, te perdoar o pecado, é o teu religioso, pastor, rabino, padre, etc. É uma forma de manipular. Eu estou bebendo água. Em outras épocas isso poderia ser considerado pecado. Eu seria um pecador. Então estou dizendo que tem pessoas que se sentem moralmente superiores por dizerem, pelo menos, que não praticam sexo. E olha só que absurdo. Teve gente que se tornou eunuco, ou seja, se castrou para ganhar os reinos dos céus. Dizia o Mateus no seu Evangelho 19, capítulo 12, o seguinte: Orígenes
principal teólogo de Alexandria no século III, levou ao máximo esse conselho da castidade. Com um golpe de espada, cortou seus genitais, ou seja, cortou o mal pela raiz. Gente, isso em época nenhuma pode ser considerado normal. Tá, faz não sei quantos séculos. É maluco, é doido de pedra. Você se mutilar com uma espada para ficar bem e ir para o céu. É coisa de doido mesmo. A Malu diz a comunidade LGBTQIA, o A significa sexual. Não seria repressão? Não necessariamente. Malu, a pessoa pode ser assexuada por impotência, por falta de hormônios, não por uma vontade deliberada. Foi Agostinho que disseminou o sentimento geral entre os padres que o intercurso sexual, ou seja, transar, era coisa fundamentalmente repulsiva. Entre eles havia um consenso não declarado que Deus devia ter inventado que Deus deveria ter inventado um modo melhor de resolver o problema da procriação. Agostinho posteriormente concluiu que a culpa não era de Deus, jogou a culpa no colo de Adão e Eva. Não, Deus não tem nada com isso, quem pecou não foi Deus, foi Adão e Eva. Não dá para entender, eu não consigo pelo menos, separar o humano do sexo, uma vez que o sexo é a própria fonte de vida. O ser humano nasce do sexo. A existência aceitou a energia do sexo como ponto de partida da criação. E os santos consideraram isso coisa pecaminosa, algo que a própria existência não considera um pecado. Para São Tomás de Aquino, o casamento não é nem tanto uma coisa boa em si, mas seria um remédio contra coisas muito piores. Por exemplo, essas coisas muito piores seriam masturbação e a bestialidade. Bestialidade é fazer sexo com animais. Segundo São Paulo, o casamento seria um paliativo, pois segundo as palavras dele no Coríntios, capítulo 7, versículo 8, é melhor casar do que arder em desejo. Então, quebra o galho aí, é menos mal. Na doutrina cristã ortodoxa, o matrimônio tem duas finalidades reconhecidas por São Paulo, que é a procriação, e o casamento se torna uma alternativa um pouco menos lamentável. Para a Igreja Católica, o casamento é indissolúvel, trata-se de um sacramento. Só para lembrar a todos, Hitler nunca foi excomungado, mas milhares de divorciados foram. Dá para entender isso? É complicado. Eu não consigo entender. Para o cristianismo, o conceito sobre o casamento era de que ele fosse voltado exclusivamente para a procriação. Era um bem, embora fosse, segundo eles, o pior dos bens, ou o mal menor, tendo sido tolerado, admitido e até palidamente sacramentado. Além do sexo só ser legítimo dentro do casamento, ele é pecado até entre marido e mulher, se não tiver por finalidade de procriar, para ter filhos. A coisa é bem apertada aí, né? A Igreja considera proibitivo evitar filhos como argumento de que é contra a natureza, mas não proíbe, pela mesma razão, a castidade e o celibato para toda a vida. Valéria diz que e quando um dos parceiros se torna impotente, ou aceita ou busca um tratamento. Se não tiver tratamento, aceita que não tem tratamento. Mas essa impotência aí não é voluntária. Essa impotência é decorrente de alguma coisa física, biológica, não é uma proibição moral. Não estamos falando aqui de castidade nesse sentido. Esse negócio de que é contra a natureza, só ter prazer, não é. A castidade e o celibato também são contra a natureza, muito contra a natureza. A virtude que se opõe à castidade, o Márcio chegou, meu filho, ele pergunta se a religião católica foi a que mais penalizou o sexo. Márcio, acho que todas, de uma forma ou de outra, penalizaram o sexo. Proibiram, botaram na lista das coisas proibidas. Por exemplo, sexo antes do casamento é pecado.
no judaísmo, no catolicismo, não sei mais aonde. E se a pessoa não tem intenção de casar, é sexo antes do casamento? Não, foi só sexo. E é pecado? É complicado. Castidade é a virtude que se opõe à luxúria, aos prazeres da carne. Significa abstinência total dos prazeres sensuais. Essa seria a virtude que se opõe à luxúria. Portanto, o indivíduo casto é aquele que se abstém de qualquer relações sexuais, ilegítimas ou imorais. Seria uma pessoa pura, inocente e imaculada. A castidade é glorificada pelo celibato de Cristo e pela virgindade de Maria. O Rony diz: as outras religiões aceitam o casamento de sacerdotes. Cada religião com sua peculiaridade, Rony. Mas não aceita o sexo fora do casamento. Santo Agostinho, que tinha sido um grande farrista, falou assim uma vez: Senhor, dai-me castidade e continência, mas não agora. Deixa eu aproveitar bastante e depois eu vou ficar casto. Essa era a visão do Santo Agostinho. Eu acredito que um dia nós vamos chegar à conclusão de que a castidade é uma virtude tão nobre quanto a desnutrição. Você para de comer, vai ficar desnutrido. E a castidade é mais ou menos isso aqui. Dogma é uma afirmação incontestável. Então, sobre o dogma da infalibilidade dos papas, ou seja, você parte do pressuposto que papa é infalível. Só para isso, só para lembrar que no ano de 1829, o Papa Leão XII proibiu o uso da vacina contra a varíola. Proibiu o uso da vacina contra a varíola. E disse ele: quem quer que recorra à vacina, deixa de ser um filho de Deus. Não se pode mexer no equilíbrio do corpo humano. Hoje, o Papa é contra a camisinha. O que nós vamos pensar sobre isso no futuro? A Malu pergunta: é verdade que quanto mais tempo sem sexo, mais a pessoa vai perdendo desejo? Eu acho que não, Malu. Aquele desejo vai aumentando, a vontade vai aumentando muito, se a pessoa está se privando involuntariamente de sexo. Ela não encontra um parceiro, não tem condições de ter sexo, o desejo sexual vai aumentando, aquilo vai se tornando uma bola de neve. Num discurso feito no Pacaembu, em 2007, o Papa Bento XVI, agora Papa Emérito, afirmou que a contenção do desejo sexual entre solteiros e casados é um caminho para a felicidade. Eu acho que é um caminho para a neurose, mas tudo bem, o Papa é Papa, eu sou só Luiz Embinder. A Bernadette diz que o Papa é um homem, portanto não é infalível, mas isso vai contra o dogma da Igreja. A Gisela diz: acho que se a Igreja Católica liberasse o casamento dos padres, talvez não houvesse tanto escândalo de padres fazendo coisas erradas. Gisela, a repressão só gera perversão, não gera santidade alguma. Eu não vejo a repressão sexual com bons olhos, porque aquilo dali é um vulcão que você tenta tampar. E não vai dar para tampar. E o cara vai se aliviar de algum jeito. E, por isso, os padres fazem coisas erradas. Talvez alguns consigam dominar o seu impulso, o impulso de comportamento sexual. Mas, como eu disse no início, eles não conseguem acabar com sua sexualidade. O desejo sempre vai estar presente. Se não for tão explícito, e é explícito, ele ainda sonharia com sexo. A abstinência sexual antes do casamento é tratada como dogma pelo catolicismo, pelo islamismo e pelos judaísmos, e algumas igrejas protestantes também. Mas na prática é impossível constatar ou confirmar o suposto conjunto dessas regras. Será que as pessoas se mantêm mesmo castas? A Malu pergunta: a sublimação é uma mentira? Não, a sublimação não é isso. A sublimação é um mecanismo de defesa inconsciente em que você transforma um impulso em outra coisa, inconsciente. Mas quando você quer fazer sexo, você está bem consciente do seu desejo. Então a sublimação não é isso. A sublimação, se eu quero brincar com fezes, eu vou brincar com massa de modelar, com barro. Isso é sublimar. Mas a pessoa não tem consciência que está querendo brincar com fezes. Ela sublimou. No caso do sexo, você reprimiu.
Eu estou com vontade de transar e vou reprimir. Você está bem consciente da tua vontade. Não é exatamente uma mentira. A sublimação só, no caso, maluco, não se aplica. A castidade também atenta contra a sobrevivência da espécie. O limite da sexualidade é o ponto em que ela causa danos, prejuízo a outra pessoa. Ou, conforme disse o escritor Flaubert, Gustave Flaubert, pode-se fazer de tudo, salvo fazer sofrer os outros. Essa é a minha moral. Faz sentido, faz sentido. A abstinência sexual pregada pela religião incluía o autoerotismo. Ao autoerotismo a que ela se refere, eu acredito que seja masturbação. É proibido, é sexo. É como dizia, acho que foi o Woody Allen, se masturbar é fazer sexo com a pessoa que você mais ama, que é você mesmo. Mas seria o autoerotismo, mas também é proibido. Um escritor chamado Chamfort disse: goza e faz gozar, sem fazeres mal a ti próprio, nem a ninguém. Eis o que eu suponho que seja toda a moral. Palavra de Chamfort. O escritor Aldous Huxley escreveu: a castidade é a mais antinatural de todas as perversões sexuais. Acho que foi Milor Fernandes que falou a mesma coisa, disse que a maior tara que existe é a castidade. O filósofo Nietzsche fez uma afirmação que foi muito significativa. Ele disse que as religiões haviam tentado aniquilar o sexo, depravando o sexo. Embora não tenha sido aniquilado, o sexo foi corrompido. Foi visto como uma coisa suja, uma coisa imunda, etc. A luxúria é um dos pecados mais escandalosos e também um dos mais tentadores. Graças à luxúria, viemos todos ao mundo. Nós nascemos de sexo. Sempre que você diz que uma pessoa é imoral, quer dizer que existe alguma coisa errada com a vida sexual dela. Não é isso? A fulana é imoral. Esse filme é imoral, porque mostra sexo. Quando mostra assassinato, espancamento, roubo, não é imoral, não. Tudo bem. Agora, mostrou cena de sexo, a coisa muda de figura. O Bertrand Russell, aquele que eu falei que foi preso aos 90 anos, ele morreu aos 98 anos. Ele disse: a humanidade tem uma dupla moral. Uma que prega, mas não pratica, e outra que pratica, mas não prega. Ou seja, é uma baita hipocrisia. Amar o seu corpo e cuidar dele são atos religiosos, e não coisas que deveriam ir contra a religião. O que vai contra a religião é torturar seu corpo e destruí-lo. Seja amável com sua natureza, não seja antagônico a ela. Na natureza nada é sagrado, nem nada é profano. Tudo, gente, é natural. O Karl Marx, eu não sou marxista, não. Como dizia uma amiga minha, ela era marxista da linha Groucho, aquele humorista americano. Mas o Karl Marx disse uma coisa que eu concordo com ele, que todas as religiões têm colocado flores nas suas correntes. Assim, você só vê as flores e não vê as correntes. Mas ele aconselhava jogar fora todas as flores e todas as correntes. Regis Cavalcante pergunta: no que se define a luxúria, doutor? Eu falei logo no início, Regis. A luxúria são os prazeres da carne, o prazer do sexo. Nesse carne no sentido do sexo, né? A Bernadette diz: as pessoas têm medo de serem julgadas se forem sinceras. Bernadette, em matéria de sexo, todo mundo mente. Se há uma coisa quase que absoluta é essa. Em matéria de sexo, todo mundo mente. Não siga as regras impostas que venham de fora. Nenhuma regra imposta pode estar correta, porque essas regras são inventadas pelas pessoas que querem nos dirigir. Respeite a si mesmo, respeite a sua voz interior. Eu anotei aqui algumas coisas sobre essas hipocrisias, essas determinações, a perversão. O Alexandre VI foi um papa. Ele era da família Borgia. Ele foi papa de 10 de agosto de 1492 até quando ele morreu. Quando ele chegou à Itália, adotou o nome de Rodrigo Borgia. Sua família foi elevada ao poder no Vaticano com a eleição do seu tio materno, que foi o Afonso de Borgia, Papa Calixto III. O Rony diz: a natureza do homem é ser monogâmico ou isso decorre da convenção social? Pura convenção social, filho. A natureza
faz com que a gente propague, propague e cultive a nossa espécie. Ou seja, um homem pode ter milhares de filhos por ano, um número indeterminado. Então, ele está restrito a uma mulher por uma lei da cultura. A mulher só pode ter um filho por ano, um filho pelo menos a cada 9 meses, que dá um filho por ano. O homem pode ter vários filhos. Ele é limitado pela monogamia, que é uma regra social e não uma coisa natural. O tio do Papa Rodrigo Borgia, Alexandre VI, era o Papa Calixto III. Só para vocês terem uma ideia de quem era o Papa. Ele, a partir de 1470, o Papa se ligou a uma mulher chamada Giovanna Catanei, que teve vários filhos bastardos. Ainda teve por amante Giulia Farnese, a mulher de Orsino Orsini. A palavra nepote em latim é sobrinho. Aí fala nepotismo, está protegendo o filho, o parente, né? No sentido original seria uma proteção aos sobrinhos, que esses sobrinhos eram, entre aspas, eram filhos bastardos dos papas e dos padres. Esse Papa Afonso VI viveu em incesto público com 2 irmãs e com a própria filha, a famosíssima Lucrécia Borgia, de quem se diz que ele teve um filho com ela. E no dia 31 de outubro de 1501, ele promoveu uma baita orgia de sexo no Vaticano. Esse Papa era da pesada mesmo. E ele já tinha um espírito político. Segundo rumores, ele usou a fortuna dele para comprar a maior parte dos votos dos cardeais quando ele foi nomeado sucessor do Papa Inocêncio VIII. Ele fez do seu filho de 16 anos, o também famoso César Borgia, a ser bispo de Valência, e seu sobrinho João, cardeal. César seria posteriormente retratado por Maquiavel na sua obra O Príncipe, César Borgia, como sendo o ideal do monarca pragmático. E por aí vai uma série de histórias medonhas sobre ele. O conjunto de normas estabelecidas no correr da história para controlar o exercício da sexualidade se chama repressão sexual. O que é permitido, o que é proibido, passa a ser interiorizado em cada pessoa, através da família, da escola, da religião e dos meios de comunicação. A pessoa sente dor e culpa quando transgride essas regras da sociedade. Algumas delas, se ignoradas, podem sofrer sanção legal e levar até a prisão. Quem vive uma vida reprimida não vive. A Gisela diz que é sempre a Igreja Católica. Não. A Igreja Católica ela se destaca pela popularidade. Ela abrange um grande número de pessoas. Mas não é sempre a Igreja Católica. Ou não é somente a Igreja Católica. Todas as demais têm regras nesse sentido. A aceitação da vida significa caminho do meio. Se você nega, você se move para o extremo oposto. Negação é extremo. Se você nega alguma coisa, você a nega por alguma coisa. Então, se você se move para o extremo. Se a pessoa negar o sexo, ela vai para o extremo chamado celibato. No momento em que você nega, você aceitou o caminho extremo. 2 extremos, apesar de opostos, são parte de um todo. São 2 aspectos de uma mesma coisa. Se você escolheu um, você escolheu o outro também. E o que agora está escondido está reprimido. E o repressão, o que significa? Escolher um extremo contra o outro, que é uma parte básica dele. Sabe, é como se pedir Você dá para imaginar o pássaro voando só com uma das asas? Não, ele voa com ambas as asas. No momento em que você aceita o que quer que seja, você será atraído para o meio. Você não vai permanecer no extremo. A aceitação da totalidade está automaticamente no meio. Você não é a favor nem contra alguma coisa. Você simplesmente aceita ela como é o que é. A Malu diz, uma pessoa não pode viver bem sem sexo? Pode. Pode, depende do desejo que ela sinta ou não sinta. A ideia do homem como superior à mulher em todos os sentidos foi absorvida pelas leis e costumes das antigas civilizações do Oriente Próximo. A mulher se tornou, primeiro, propriedade do pai, depois do marido e em seguida do filho. Coitada das mulheres, né?
O escritor Oscar Wilde, a respeito disso, ele disse: não existe outro pecado além da estupidez. Quando a igreja cristã, baseada solidamente em fundações judaicas, tomou conta do mundo ocidental como sucessora de Roma, agregou a ela os preconceitos do Oriente. O sexo foi transformado em pecado e a homossexualidade um risco para o Estado. Os apóstolos eram inflexíveis no que consideravam seu dever de toda mulher que seja boa cristã. Ela deveria escolher seus encantos, usar o véu na igreja e jamais usar cosméticos. São Jerônimo chamou-os de cataplasmas da luxúria e acrescentou: o que uma mulher pode esperar do céu quando, em súplica, ergue uma face que seu Criador não reconhece? Se a mulher tivesse maquiada, olhasse para o céu procurando Deus, Deus não a reconheceria. Olha o absurdo só, pessoal. Vamos ver aqui, o Jorge fala que se a natureza do homem não é ser monogâmico, como fica a fidelidade? A fidelidade não tem nada a ver com isso. A fidelidade é uma regra social. Por que no Oriente o homem pode ter várias mulheres? E você acha, Jorge, que a fidelidade é cumprida 100%? Monogâmico só pode casar uma vez com uma esposa, não pode ser bígamo. Mas monogâmico, uma exclusividade sexual, pode existir? Pode. Mas é uma exclusividade sexual baseada nas leis sociais, não na natureza do homem. Que para perpetuar a espécie, quantos filhos o homem pode ter? Inúmeros. A mulher é muito mais limitada. A mulher já nasce com um número de óvulos pré-determinado. O homem é uma fábrica constante de espermatozoides, ilimitada. Os exemplos da falta de higiene como pré-requisito para a salvação das almas são muitos. O eremita Santo Abraão viveu 50 anos depois de ter se convertido e durante todo esse tempo recusou-se terminantemente a lavar o rosto e os pés. Imagina o chulé do Santo Abraão, 50 anos. Uma virgem muito conhecida, Sílvia, ficou doente em consequência dos seus hábitos. Ela estava com 60 anos e, por princípio religioso, se recusou durante grande parte da sua vida a lavar qualquer parte do seu corpo, com exceção dos dedos. Imagina o cheirinho da Sílvia, deve ter sido... Bom, essa não deve ter pecado mesmo, porque ninguém teria como chegar perto dela. Santa Eufrásia entrou para um convento de 130 freiras que nunca lavaram os pés e que estremeciam diante da ideia de um banho. A Malu pergunta: é verdade que hoje as mulheres traem tanto quanto os homens porque trabalham? Eu não sei se o trabalho interfere muito nisso. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu nunca vi um estudo a respeito. Mas as mulheres traem mais ou menos na mesma proporção. Eu já vi estudos de 51% homem e 48% mulher. Mas isso ninguém fala a verdade, então não dá para botar a mão no fogo por ninguém. A mulher representava a porta do inferno, a mãe de todos os males humanos. Ela deveria se envergonhar da ideia de ser mulher. Deveria viver em penitência contínua por causa das maldições que ela havia traído sobre o mundo. Devia se envergonhar das suas roupas por ser a recordação da sua queda. Devia se envergonhar especialmente da sua beleza, porque é o instrumento mais potente do demônio. Com efeito, a beleza física era o tema perpétuo de denúncias eclesiásticas. De mulheres tinha que ser dragão. A Ana Cláudia pergunta, deixa eu ver aqui. Ela já foi retirada de uma igreja católica com 8 anos, pois estava com as costas de fora. E também foi convidada a se retirar de uma igreja evangélica por estar de calça comprida. A gente pensa que isso é uma prática medieval, mas você vê, a Ana Cláudia é uma moça jovem ainda. Ela não faz muito tempo que ela tinha 8 anos de idade e já foi banida. Agora, qual era o pensamento dos padres, dos pastores, quando viam o teu corpo? Seriam que eram tão puros quanto esse comportamento de expulsar? A Gisela diz o seguinte: acha que tanto os homens como as mulheres traem do mesmo jeito. Está tudo fazendo sexo e traindo do mesmo jeito. É uma questão de oportunidade. Também de oportunidade, mas não só oportunidade. Florescer diz que fidelidade é uma escolha. Toda escolha implica em perdas e ganhos. Concorda contigo, Florescer?
A Malu diz que se lembra do tempo que as desquitadas eram marginalizadas. Há muitos anos, eu fui trabalhar em Barra Mansa, mas há muitos anos mesmo, não me lembro quanto tempo. E eu demorei um pouco a sintonizar que eu andava 2 horas de ônibus para Barra Mansa e chegava 200 anos para trás. As mulheres desquitadas, divorciadas, separadas, viúvas, eram vistas como uma ameaça às mulheres casadas. Eram fortemente discriminadas. É isso que a Malu está falando. Eu demorei muito a compreender a mentalidade daquela sociedade tão próxima do Rio de Janeiro. Se a mulher é o caminho para o inferno, então só os homens podem ir para o inferno, já que as mulheres nunca podem ir. O caminho permanece sempre onde está, em qualquer lugar que ela esteja, não vai para lugar nenhum. A estrada Rio-São Paulo está sempre no mesmo lugar. As pessoas é que vão pelo caminho. Nós dizemos que a pessoa vai por esse caminho, mas isso é um erro linguístico. O caminho nunca vai a lugar nenhum. Ele simplesmente está aí. Quem vai são as pessoas. As mulheres, se as mulheres são o caminho para o inferno deve estar cheio de homens. Deve ser por isso que se chama inferno. Orgias seriam práticas normais nos tempos de Roma, e existiam muitos. Qual a sua opinião sobre isso? É a cultura da época, mas eu não estou me referindo a orgias pagãs, orgias não religiosas. Eu estou dizendo que houve uma orgia aqui, promovida pelo Papa Afonso VI, no Vaticano. Foi essa orgia que eu mencionei. Amar o seu corpo e cuidar dele são atos religiosos, e não coisas que vão contra a religião. O que vai contra a religião é você torturar o seu corpo e destruí-lo. Seja amável com a sua natureza. Não seja antagônico a ela. Na natureza, como eu já disse anteriormente, nada é sagrado, nada é profano. Tudo é natural. Você pode dormir pelo tempo que quiser. Isso significa que você durma 24 horas por dia? Não. Você pode comer o quanto quiser. Isso significa que você come o tempo todo? Também não. Basta olhar para as outras áreas em que você tem toda a liberdade. Em algumas delas você exagera, você é livre para tomar quantos banhos queira, mas isso não significa que você passa o dia todo embaixo do chuveiro. Se não houver exagero, só se houver exagero que é problemático em qualquer área da sua vida. Não é o que você faz. Bom, eu espero ter sido claro, falando sobre o pecado da luxúria, sobre a virtude ou a suposta virtude da castidade. E lembrando sempre, principalmente, que a repressão gera perversão. Aceite a natureza, respeite o próximo, não faça ninguém sofrer. Uma frase para o tema, doutor, pede o Regis: não maltrate seu corpo. Aceite a sua natureza e questione bastante o que é pecado. Pecado é um crime artificial cuja cura é um perdão artificial. Essa seria a frase que eu deixo para vocês. Um beijo a todos, agradeço muito a presença. Convidá-los para a próxima sexta-feira, uma nova live. Desejando que todos... A Malu diz que aprendeu sobre nepotismo, vivendo e aprendendo. É isso, Malu. Todos nós vivemos e aprendendo. Sempre aprendendo. Desejando que todos se cuidem muito bem, que fiquem todos na paz. Agradeço mais uma vez a Malu pelo esforço de estar aqui hoje. E um beijo a todos. Um abraço, então. Até. Hoje é quinta-feira, nossa aula no curso de Psicologia das 3 às 4h30. Um beijo, pessoal. Fiquem todos na paz.